Iniciarei a apresentação do seminário com o tema Difusão. Sou o discente José Rafael Alves dos Santos. Aqui está o sumário de como organizei a minha apresentação. Iniciando pela introdução, falando sobre um pouco do contexto histórico, definição e a classificação de difusões. Depois falando sobre as equações principais desse processo. Em seguida, os fatores que vão alterar a difusividade. Depois, o mecanismo de difusão por lacuna e difusão intersticial. E por final, dando uma conclusão. E as nossas referências também. Contexto histórico. Robert Boyle foi o primeiro a reportar que um sólido de zinco penetrou em uma moeda de cobre e formou material dourado, conhecido como latão. E em 1855, Adolf Fick, considerado como precursor da teoria da difusão no estado sólido, iniciou seus estudos fenomenológicos e qualitativos sobre difusão. Mas só em 1896, por Sir Robert Austin, que o fenômeno da difusão em sólidos foi formalmente comunicado. Estudando a difusão de ouro em chumbo, determinou o coeficiente de difusão do ouro no chumbo e a difusividade do ouro em função do inverso da temperatura. Definição. Difusão pode ser entendido como transporte de matéria no estado sólido induzido por agitação térmica, ou também como o movimento de uma espécie química de uma região de alta concentração para outra de baixa concentração. Classificação: autodifusão e interdifusão. A autodifusão é um processo químico pelo qual os átomos sofrem difusão no interior de outro átomo da mesma espécie. Sua constatação não pode ser feita por meio do acompanhamento de alterações da composição do átomo. Interdifusão consiste em um processo químico onde os átomos sofrem difusão no interior de outro átomo de uma espécie diferente. Vai ser percebida por mudanças de concentração que acontecem no decorrer do tempo. As principais equações da difusão. A difusão é um processo que depende do tempo. Em um sentido macroscópico, a quantidade de um elemento que é transportado no interior de outro elemento é uma função de um tempo. Na primeira lei de Fick, estabelece que em um meio isotrópico, o fluxo de átomos é proporcional ao gradiente de concentração. E no caso unidimensional, tem-se a equação matemática que vemos aqui na imagem, onde C é a concentração do componente, que é uma função da posição x no interior do sólido e do tempo t de difusão. A constante de proporcionalidade D é chamada de coeficiente de difusão e é expressa em metro quadrado por segundo. O sinal negativo nessa expressão indica que a direção da difusão se dá contra o gradiente de concentração, ou seja, da concentração mais alta para a concentração mais baixa. A maioria das situações práticas envolvendo difusão ocorre em condições de estado não estacionário, condições transientes. E para a segunda lei de Fick, temos que o fluxo de difusão e o gradiente de concentração em um ponto específico no interior de um sólido vai variar ao longo do tempo, havendo como resultado um acúmulo ou esgotamento líquido do componente que vai ser encontrado em difusão. Temperatura. A temperatura apresenta uma influência das mais profundas sobre os coeficientes de difusão e taxas de difusão. A dependência dos coeficientes de difusão em relação à temperatura se dá de acordo com a expressão adiante, onde D0 é uma constante pré-exponencial e dependente da temperatura, QD é a energia de ativação para a difusão, R é a sua constante dos gases e T é a temperatura absoluta. A energia de ativação pode ser considerada como aquela energia necessária para produzir o movimento difuso de um molde de átomos. Uma energia de ativação elevada resulta em um coeficiente de difusão relativamente pequeno. Fatores que influenciam a difusão. Espécie em difusão. Tanto os átomos que difundem como os átomos do hospedeiro influenciam no coeficiente de difusão. Utilizando como exemplo o ferro-carbono, o carbono tem um maior coeficiente de difusão do que o próprio ferro.
Isso vai mostrar que a difusão por lacunas é mais lenta que a difusão via intersticial. Mecanismos de difusão. Difusão substitucional ou por lacunas. Nas redes cristalinas, os átomos podem mover-se de uma posição atômica para outra. Se a energia de ativação fornecida pela vibração térmica dos átomos for suficiente e se existirem. Na rede, lacunas ou outros defeitos cristalinos, para os quais os átomos possam se mover. Nos metais e ligas metálicas, as lacunas são defeitos de equilíbrio, e sempre existe alguma lacuna, o que permite a ocorrência de difusão atômica substitucional. À medida que a temperatura do metal aumenta, o número de lacunas presentes aumenta também, assim como a energia térmica disponível e a velocidade de difusão é maior para temperaturas mais elevadas. Tanto a a alta difusão como a interdifusão ocorre por esse mecanismo. No caso da interdifusão, os átomos de impureza devem substituir os átomos de hospedeiro. Difusão intersticial. O segundo tipo de difusão envolve átomos que migram de uma posição para uma outra vizinha que esteja vazia. Esse mecanismo é encontrado para a interdifusão de impurezas, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, que possuem átomos pequenos o suficiente para se encaixarem no interior das posições intersticiais. Os átomos hospedeiros e os átomos de impureza substitucionais raramente formam um interstício e normalmente não se difundem através desse mecanismo. Na maioria das ligas metálicas, a difusão intersticial ocorre muito mais rapidamente do que a difusão por lacunas, uma vez que os átomos intersticiais são menores e dessa forma também são mais móveis. Além disso, existem mais posições intersticiais vazias do que lacunas. Portanto, a probabilidade de um movimento atômico intersticial é maior do que a difusão por lacunas. Para concluir o assunto, vamos entender a diferença da difusão entre o material cristalino e o material amorfo. Um material amorfo é formado pelas mesmas unidades estruturais que constituem os sólidos cristalinos, mas essas unidades estruturais não apresentam a disposição regular, ou seja, não existe uma ordenação geométrica e nem periodicidade de longo alcance. Os princípios físicos aplicados à difusão em sólidos cristalinos também podem ser usados na discussão da difusão em amorfos. Diferente da difusão em cristais, os coeficientes de difusão em materiais amorfos tendem a mudar com o tempo, devido à relaxação estrutural do estado amorfo. O coeficiente de difusão em um sólido amorfo varia com o tempo de acordo com a equação de Arrhenius, o que considera uma evidência de que a espécie que difunde move-se superando a barreira de energia no caso dos cristais. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação, o contato do autor e muito obrigado pela atenção.